Glorificado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Decreto injusto, decreto ilegal no que Dário fez, orientado pelos seus conselheiros que queriam aprisionar Daniel, conseguiram fazer um decreto para acusar Daniel baseado na lei de Deus, ou seja, contrário à lei de Deus. Um decreto injusto, um decreto que no mundo espiritual estava errado. E o que Daniel fez, já que era impossível, já que o decreto dizia que ninguém podia pedir oração a nenhum homem, que ninguém podia fazer nenhuma petição a nenhum homem, que ninguém podia fazer oração a nenhum Deus, mas todo pedido tinha que ser feito somente ao rei. O rei aceitou se colocar na condição de Deus. O rei se aceitou, através desse decreto, afirmar uma espécie de deusificação. Esse princípio é um princípio da Babilônia, é um princípio de engano e de erro. E o que Daniel fez? Como era o seu costume, ele foi para casa, ele subiu para o primeiro andar, onde estava o seu quarto, foi para a janela que estava em direção a Jerusalém e, como era o seu costume, orou 3 vezes ao dia, se ajoelhou e orou. Então Daniel, ele faz uma oração direcionada ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Deus de Israel. A direção da janela ligada a Israel levava ele a ter um sentimento, um pensamento da aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel, que mesmo distante de Deus, mesmo distante de Jerusalém, mesmo distante de Jerusalém, ele estava aliançado com Deus. E Daniel orava, como era o seu costume, 3 vezes ao dia. E Daniel não se preocupou em desobedecer esse decreto injusto, porque ele primeiro tinha que obedecer a Deus e honrar a Deus. Foi esse o propósito que faz a diferença na vida de Daniel. Daniel sabia que, como era o seu costume de adorar e servir a Deus, não importando qual fosse a consequência da perseguição, ele preferiu primeiro honrar a Deus do que honrar aos homens. E você conhece o final da história. Daniel é livre da cova dos leões. O próprio rei que fez o decreto quis salvar Daniel, mas os inimigos de Daniel pressionam o rei dizendo: o decreto medo-persa não pode ser revogado. E o rei sofre, porque Daniel era seu amigo, e ele percebe essa armação de traição. E quando Daniel é livre da cova dos leões, o próprio rei faz um novo decreto, afirmando que não há um Deus tão grande, tão poderoso como o Deus de Daniel, que tem o poder de livrar, de libertar, que tem o poder de salvar, porque Deus tinha salvado Daniel da cova dos leões, da boca dos leões. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 6, os 3 últimos versículos, o versículo 26. Então, editando o decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro o persa.
Daniel já tinha prosperado no reinado de Nabucodonosor. Os reinos passam, os reinos mudam, mas aqueles que estão em Deus permanecem. E Daniel permaneceu durante mais de 4 reinados. E eu quero dizer, honre a Deus, glorifique a Deus, porque o teu Deus, ele está no controle de tudo. Ele domina sobre os céus e sobre a terra. E Deus abençoou a vida de Daniel, que, como era o seu costume, orava 3 vezes ao dia, honrava o Senhor, firmava-se na palavra profética e continuamente clamava a Deus de todo o coração. Que Deus abençoe, viva Cristo no seu coração. Hoje, neste momento, eu fiz próximo da janela. Não sei se dá para que lado, mas foi fácil para poder a luminosidade estar em direção da minha vida. Deus te abençoe. Viva Cristo no seu coração.